Para quem não me conhece, eu me chamo Eudson, mais conhecido como Eudinho ou como Eudão. Nosso querido pastor Gera, ele não pôde estar aqui conosco essa noite. E eu tenho certeza que ele está com bastante saudades de vocês. Quem aqui está com expectativas para o que Deus vai fazer essa noite? Foi muito fraco. Quem aqui está com expectativas para o que Deus vai fazer essa noite? Amém. Eu creio que hoje Deus ele vai nos surpreender. Sabe, durante essa semana eu estava orando e Deus ele falou muito forte ao meu coração que ele viria a fluir como um rio nessa noite, um rio de águas vivas, que ele iria nos imergir na presença dele. E sabe que nós vamos estar nessa noite de coração aberto, sabe, para receber tudo aquilo que ele quer falar conosco essa noite. Sabe, você que está no YouTube também, eu creio que o rio de Deus ele vai fluir aí onde você está. E antes de a gente começar, eu queria que, sabe, vocês ficassem de pé nesse momento para a gente orar, agradecer ao Senhor. Eu queria que a gente fechasse nossos olhos nesse momento. Eu queria que você levantasse suas mãos aos céus. E, sabe, nesse momento eu peço que você, sabe, feche os seus olhos e comece a agradecer ao Senhor. Sabe, comece a agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez durante a sua semana. Comece a agradecer ao Senhor, sabe, por você ter chegado aqui essa noite. Sim, Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom. Nós te agradecemos, Senhor, porque você está aqui presente. A sua presença paira nesse lugar. E sabe, Senhor, nós queremos te agradecer porque a sua presença já estava aqui antes mesmo de a gente chegar. E nós queremos te agradecer por tudo que você irá fazer nesse lugar. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque você é bom e o teu amor ele dura para sempre. Nós te damos liberdade, Senhor. Faze o teu querer nesse lugar. Eu queria que você repetisse comigo essa oração. Senhor Jesus, expanda minha capacidade de te sentir. Expanda minha capacidade de te ouvir. Torna-me sensível à tua voz. Torna-me sensível à tua presença. Faz o teu querer em mim. Amém. Amém. Sabe que você pode aplaudir e sentar o Senhor? Eu acredito que como todo mundo viu, o nosso tema da pregação de hoje é fascinados pela presença. Sabe, Jesus hoje ele nos convida a estarmos, sabe, fascinados pela presença. Sabe, o Senhor ele nos convida a viver uma vida de imersão em sua presença. Desde no começo do ano, o Senhor, isso é algo que o Senhor ministrou muito forte em meu coração. Sobre, sabe, viver uma vida de imersão na presença dEle. Sabe, Deus ele falou sobre isso, que, sabe, Ele nos convida a viver uma vida de imersão na presença dEle. Sabe, o desejo de Deus não é que a gente, sabe, viva na superfície, mas que a gente viva na presença dEle, imersos, submersos no rio de Deus. Amém? Sabe, o amor de Deus e a presença dEle, eu vejo muito como se fosse um rio. E, sabe, todos os dias Deus ele nos convida a viver nesse rio. Sabe, todos os dias Deus ele nos convida a viver, sabe, imersos nesse rio. Jesus ele não quer que você viva, que você entre nesse rio, que você mergulhe nesse rio e sabe que as águas desse rio fiquem só no seu tornozelo, nem no seu joelho, nem na sua cintura, nem no seu ombro. Não, Jesus ele quer te imergir. Ele quer, sabe, te levar a viver uma vida de imersão completamente na presença dele. Amém? E existem algumas coisas que nós descobrimos quando a gente vive uma vida de imersão na presença de Deus. E hoje a gente vai descobrir algumas delas. Amém? Primeiro, descobrimos quem Ele é. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, você não precisa abrir, diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Sabe, o desejo de Deus é que a gente busque a Ele de todo o nosso coração e que a gente o encontre. Sabe, a palavra de Deus diz que aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. Então, se a gente procura a presença de Deus, se a gente vai atrás da presença de Deus, se a gente busca a presença de Deus, a gente vai achar. Sabe, você não pode querer achar nada que você não procura. É que nem quando a gente perde o nosso celular dentro de casa.
Então, se a gente ficar sentado no sofá, não se levantar e não fazer alguma coisa, nós nunca vamos achar o nosso celular. Da mesma forma é a presença de Deus. Se a gente continuar parado, se a gente viver na zona de conforto, nós nunca vamos encontrar a presença de Deus. Nós nunca vamos viver uma vida de imersão na presença de Deus. Quando buscamos a Deus, passamos a ser totalmente imersos na presença dEle. E com isso, descobrimos os segredos do coração dEle. Sabe, não tem como a gente dizer que somos amigos de Deus, que somos os melhores amigos de Deus, se a gente não tem uma intimidade e um relacionamento com Ele. Sabe, não tem como eu dizer que sou amigo de Pedro se eu não converso com ele. Sabe, não tem como dizer que Pedro, ele é meu melhor amigo, se, sabe, eu não conheço os segredos do coração dele, se, sabe, eu não conheço os anseios dele, se eu não conheço os sonhos deles. E da mesma forma é com Deus. Não tem como a gente dizer que, sabe, Deus é nosso melhor amigo se a gente não conversa com Ele, se a gente não conhece os segredos do seu coração. E sabe, se a gente tem um amigo que diz que é amigo, e se a gente não conhece ele verdadeiramente, através de uma intimidade, através de um relacionamento com ele, e sabe, ele não é o nosso amigo, ele é o nosso colega. Sabe, Deus, ele não nos chama para ter um relacionamento de colega. Deus quer ser, sabe, o nosso melhor amigo. Amém? Quem está comigo? Amém, glória a Deus. Sabe, precisamos ter em mente que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, e Ele, nosso Pai, Ele anseia ter um relacionamento de pai e filho. Sabe, Jesus, Ele anseia ter conosco um verdadeiro relacionamento de um pai que tem com o seu filho. Sabe, esse é o desejo de Deus. Um verdadeiro relacionamento é construído através de intimidade. E sua intimidade com Deus não pode se basear na intimidade que as outras pessoas têm com Ele. Como assim? É como se, pronto, eu sou amigo de Bilico, e Bilico, ele tem intimidade com Deus. Bilico, ele é um cara cheio de Deus. Bilico, ele é um cara cheio da presença de Deus. Mas só que, tipo, eu não me relaciono com Bilico. Eu não me relaciono com Deus. Mas, sabe, Bilico, ele toda vez chega pra mim, eu recebi uma revelação muito irada. Jesus me falou isso. Eu estou descobrindo o coração de Deus. Deus, ele tem me falado coisas incríveis. E ele começa a falar pra mim, velho, Deus, ele é muito demais, né, e tal. Mas quando eu estou em casa, eu não me relaciono com Deus. Sabe, Deus, ele não quer que a gente, sabe, faça isso com o nosso relacionamento com Ele. Que a gente, sabe, se relacione com Ele através da intimidade com outras pessoas. Deus quer se relacionar diretamente com a gente. Amém? Sabe, Ele não nos criou para viver distante. Ele nos criou para vivermos perto dEle todos os dias. Para que todos os dias nós estejamos imersos na presença dEle. Descobrindo e ouvindo todos os dias os segredos do seu coração. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Amém. Eu queria que a gente abrisse, que você abrisse nesse momento. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1 a 11. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1 a 11. Amém ou não amém? Amém. Que diz assim: E a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. Intensificando o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló, buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer a arca de Siló, da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acamparam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto, mas tão alto, que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca da aliança do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram:
deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São deuses que feriram os egípcios com todas as pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então, os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéas, morreram. Sabe, nessa passagem a gente vê que o povo de Israel, eles estavam em guerra contra os filisteus. E, sabe, eles lutaram e perderam 4.000 homens. E qual foi a ideia deles? Não, vamos trazer a Arca da Aliança do Senhor. A Arca da Aliança do Senhor, naquela época, representava a presença de Deus. A presença de Deus, ela se manifestava e habitava dentro daquela arca. Então, eles trouxeram. E eles guerrearam novamente com a Arca da Aliança do Senhor, sendo que, dessa vez, eles perderam novamente a guerra e perderam mais de 30.000 homens. Sabe por que isso aconteceu? Porque o povo de Israel tinha a presença de Deus como um amuleto da sorte. Sabe, a presença de Deus não é um amuleto da sorte para a gente buscar e a gente procurar quando a gente tiver por um momento de dificuldade, por um momento de provas, de angústia. Não, a presença de Deus ela não é um dipirona. A presença de Deus não é um remédio para a gente tomar e, me sinto bem, estou melhor. Estou com dor de cabeça, vou tomar um dipirona e estou melhor. Não. A presença de Deus, a gente deve buscar ela com toda a nossa intensidade. Importante da nossa, sabe, do que a gente está passando. Sabe, nós temos que entender que o Espírito Santo, ele não é algo. Ele é alguém. Sabe, o Espírito Santo, ele é uma pessoa que ele tem sentimentos e quer se relacionar conosco. Amém? Quem crê nisso? Amém. Glória a Deus. Segundo tópico. Descobrimos que somos como os girassóis. Eu acredito que todo mundo sabe o que é um girassol. É aquela planta que eu estava aprendendo hoje com o Gabriel, que não é uma flor, é uma planta. Mas a gente chama de flor, né? E sabe aquela planta amarela, bem bonita e tal. E sabe, eu acredito que foi ano passado. Eu estava no meu momento com Deus e Deus ele me deu uma visão em relação ao girassol. Deus me mostrou, sabe, uma terra deserta. Que era um campo e tal, e tinha um girassol. E eu olhei e tal, e Deus foi e falou: você é esse girassol. Eu amém, Senhor. E depois Deus ele me deu outra visão em um jardim e tal, e Jesus ele estava nesse jardim. Jesus se aproximava de mim e me dava um girassol. Ele dizia: você é esse girassol, você é como um girassol. E eu fiquei: caraca, eu sou um girassol e tal. E eu, meu Deus, o que significa isso e tal? E ainda no meu momento, Deus me instigou a pesquisar o que significava um girassol, o que era um girassol. E hoje nós vamos aprender que nós somos como um girassol. Que Deus ele nos vê como girassol. Amém? Primeiro, girassol ela é uma planta muito bela e visivelmente reconhecida onde quer que esteja plantada, e com um perfume característico. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, diz: porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos, e entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Sabe, nós como girassol, nós somos o aroma de Cristo. Sabe, onde a gente chega, onde a gente pisar pelos nossos pés, as pessoas vão sentir o aroma de Cristo em nós. Segundo, o girassol possui um comportamento chamado de helitropismo, ou seja, ele vive virado para o sol, ele acompanha a movimentação do sol, procurando sempre a sua fonte de luz, que a nossa fonte de luz é Deus. Sabe, a Bíblia diz que Deus, Jesus, ele é o sol da justiça. E lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 5, diz: não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, nem de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Sabe, Deus ele é o nosso sol da justiça, e todos os dias a gente como girassol, nós estamos com nossos olhos fixos e voltados para a presença dele todos os dias. Terceiro, o girassol pode chegar até 3 ou 4 metros de altura,
destacando-se de todas as outras plantas. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13, diz: o Senhor fará de você a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje eu dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e não por baixo. Sabe, nós como Girassol, nós somos influência. Nós somos influentes. Então, onde a gente chegar, onde a gente pisar, as pessoas vão nos seguir. As pessoas vão ver Jesus em nós. As pessoas vão sentir o aroma de Cristo em nós. E com isso, elas vão ser influenciadas a querer conhecer Jesus, a querer descobrir os segredos do coração de Deus também. Sabe, onde nós estivermos, nós temos que ser influência. Nós temos que influenciar e não se deixar ser influenciado. E por último, o girassol, ele possui um dos melhores óleos da vida. Um dos melhores óleos de todas as outras plantas. Sabe, isso representa a unção de Deus em nós. Isso representa o óleo de Deus em nós, sabe? Para que a gente, onde chegar, as pessoas venham, sabe, ser tocadas pela unção de Deus. Quando a gente chegar, as pessoas vão ser tocadas pela presença de Deus. E sabe, isso em relação ao girassol é muito incrível, porque constantemente Deus, ele tem, sabe, renovado em mim, ele tem, sabe, falado isso, sobre essa revelação do girassol ao meu coração, sabe? Há uma semana atrás, no último sábado, eu estava em um momento de oração, em uma reunião do Start nas Ruas, que é o Ministério de Caça ao Tesouro do Start, e a gente teve a reunião, e a gente orou, e no final a gente fez duplas, para a gente orar um pelo outro e compartilhar aquilo que Deus falou em relação àquela pessoa. E a pessoa que orou por mim, Deus mostrou a ela um girassol. E Deus disse a ela que aquele girassol a mim representava. E ela disse que aquele girassol, ele começou a crescer, como se tornasse uma árvore e frutificava outros girassóis. Sabe, Deus, ele está falando a você hoje que você é um girassol. Sabe, que você é o aroma de Cristo, que você é influente, que onde você chegar, as pessoas vão ser impactadas, que onde você chegar, as pessoas vão ver o aroma de Jesus em você, e elas vão querer descobrir o coração de Deus. Será que você pode celebrar novamente a Deus por isso? Senhor, nós te agradecemos, porque nós somos o teu girassol. Se ligaram, né? Foi só para beber água. Brincadeira, gente. Terceiro, descobrimos o incrível coração profético de Deus. Sabe, nós temos que entender que Deus, ele não foca nos nossos erros, nas nossas falhas, nos nossos momentos de fraqueza. Não. Deus, ele foca, sabe, no ouro e no tesouro que existe em nós. E o que seria o coração profético de Deus? Deus, em vez de dialogar com as nossas fraquezas e nos tornar mais conscientes dela, Deus dialoga com as nossas virtudes e as traz à tona. Isso é o coração profético de Deus. Sabe, você pode cair, você pode, sabe, falhar, você pode errar, sabe, mas Deus, ele não vai dialogar com o seu erro. Deus, ele não vai dialogar com o seu momento de fraqueza, com o seu pecado, não. Deus, ele vai dialogar com aquilo que ele vê quando você vai estar na maturidade nele. Lá em Salmos, capítulo 139, versículo 13 e 14 diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Nós podemos lembrar da passagem de Gideão. Sabe, Gideão, os midianitas, sabe, se levantaram contra a nação dele e queria guerrear com ele, mas só que Gideão, ele teve um momento de fraqueza. Sabe, Gideão, ele correu ao largar, ele se escondeu, mas só que o Senhor, ele envia o anjo até aquele lugar e o chama de corajoso. Sabe, Jesus, ele envia um anjo àquele lugar para dizer a Gideão: ei, você é valente, você é corajoso. Sabe, da mesma forma que Deus, ele fala a Gideão, ele diz a nós: ei, você é muito melhor do que o seu comportamento atual. Deus vê a nossa vida por inteiro e se relaciona conosco com as lentes de quem seremos na nossa maturidade. Ele não nos define conforme nossos períodos de covardia, dúvida e imaturidade, mas conforme o seu olhar eterno de amor. Sabe, nós temos que guardar isso em nosso coração.
que Deus, ele nos, sabe, nós não somos definidos pelos nossos erros, pelas nossas falhas, sabe, nós somos definidos por aquilo que Deus diz quem somos todos os dias. E sempre que sentimos condenação diante das nossas falhas, elas não vêm de Deus, mas do diabo. O diabo, ele põe à prova aquilo que sabemos sobre o caráter perdoador de Deus e bondoso de Deus. Sabe, pois o diabo, ele sabe que se a gente gravar em nossos corações que Deus é bom, que o seu amor dura para sempre, ele sabe, nós não vamos acreditar que Deus, ele está irado e sempre decepcionado conosco. E a partir de hoje, sabe, Deus, ele nos convida a não acreditar naquilo que o diabo fala sobre nós, naquilo que o diabo nos aponta, sabe, daquilo que ele, sabe, quer nos colocar sempre para baixo. Não, Deus, ele te convida a acreditar e, sabe, a escutar o que todos os dias ele fala a seu respeito. Sabe, Deus, ele lhe convida a acreditar e a confiar nele, dizendo todos os dias que você é o girassol, que ele vê prazer em você, que ele tem um coração profético, que ele não dialoga com as suas fraquezas, que ele não dialoga com seus momentos de falha, mas ele dialoga com quem você será na maturidade. Sabe que você pode agradecer a Deus por isso? Sabe que você pode aplaudir se nós te agradecemos, porque você não dialoga com nossas fraquezas, você não dialoga com nossas falhas, você dialoga com quem nós seremos na maturidade. Amém. Quarto tópico, sabe, descobrimos o nosso propósito e chamado. Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, diz assim, esse é um dos versículos que eu mais gosto na vida. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Sabe, nós não estamos aqui por um acaso. Sabe, nós não nascemos porque foi um erro dos nossos pais, porque, sabe, nasci. Não, sabe, existe um propósito porque nós estamos aqui. Sabe, a palavra de Deus diz que Deus, ele não faz nada sem um propósito. Sabe, se você está aqui hoje, se você, sabe, nasceu no ano que você nasceu, se você vive na cultura que você vive, se você nasceu no país que você vive hoje, é porque existe um propósito. É porque nós nascemos para um tempo como este. Amém? E o verdadeiro cristianismo não é viver uma vida dentro das quatro paredes da igreja, mas viver uma vida de relacionamento com Jesus e manifestar o reino dele onde quer que a gente chegue. Sabe, esse é o propósito de Deus. Sabe, de manifestar, de expandir o reino de Deus aqui na terra. Existe algo muito interessante que eu estava lendo em um livro, eu queria compartilhar com vocês. Não existe a necessidade de termos a embaixada brasileira no Brasil. O Brasil em si, ele já carrega a plenitude do próprio país. Logo, construir uma embaixada brasileira no próprio país, no Brasil, seria inútil. Porém, faz mais sentido construir uma embaixada brasileira na Espanha. A Espanha não está no Brasil, e aí uma embaixada brasileira lá seria a representação oficial do Brasil naquela terra estrangeira. Sabe, nós carregamos em nós a embaixada do reino de Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Amém? E sabe, a gente pode voltar e relembrar a era colonial aqui no Brasil. Na era colonial, Portugal, eles tinham uma colônia portuguesa aqui no Brasil. Então, todas as pessoas brasileiras que habitavam na colônia portuguesa, eles não se submetiam às regras e leis do Brasil, mas eles se submetiam e faziam os costumes e a vontade de Portugal, mesmo sendo brasileiro. E sabe, nós carregamos em nosso coração, dentro de nós, a colônia dos céus. Então, onde a gente chegar, onde a gente pisar a planta dos nossos pés, sabe, o reino das trevas tem que se submeter ao reino de Deus. O reino das trevas e as pessoas, o ambiente, a atmosfera tem que se submeter à colônia dos céus que habita em nós. Sabe, Deus, ele quer nos usar, sabe, em todos os cantos.
Sabe, Deus ele quer nos usar na nossa faculdade, no seu trabalho, no seu estágio, no seu emprego. Sabe, e nós temos que ter em mente que todo ambiente é um ambiente favorável para a presença de Deus. Sabe, semana passada eu estava na academia, que eu sou fit. Brincadeira, gente. Eu estava na academia e eu estava fazendo um exercício e tal. E tinha uma mulher na minha frente. E eu olhei assim para ela e tal, bem rápido, e Jesus tocou no meu coração e eu, amém, Senhor. Não entendi, né? E Deus ele foi e me mostrou uma flor. E Deus ele começou a falar que tipo flor representa algo especial, algo importante. É por isso que tipo a gente sempre dá uma flor para alguém. E Deus ele pediu para que eu falasse isso para ela. E eu fiquei, Jesus, aqui na academia? Não, Jesus, não é possível, na moral. E eu fiquei, né? Vou, não vou. Ela terminou o treino e foi embora para outro lugar. Eu, pronto, ferrou. Não vou entregar a palavra de conhecimento, não vou falar. E agora, Jesus? Sendo que, tipo, depois ela voltou para perto de mim novamente. Eu, não, tenho que falar. Eu cheguei e falei. E, tipo, quando eu falei, os olhos dela se encheram de lágrimas, começou a brilhar e tal. E ela, obrigado e tal. E sabe, é isso. Sabe, o ambiente mais improvável que você pensa é um ambiente onde Deus ele quer manifestar o reino dele através de você. Sabe, é um ambiente onde Deus quer lhe usar, sabe, para manifestar a glória dele. Amém? Lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3 e 8, diz assim: puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todos os tipos de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chacalhos e símbolos. Quando chegaram à beira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de reverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Sabe, a gente vê que nessa passagem eles estavam trazendo a arca de Deus para a nação de Israel e tal. O reino de Davi, e sendo que a arca de Deus estava sendo carregada por bois, ela estava sendo carregada por carros, e sabe, a arca de Deus não era feita para ser carregada por bois nem por carroças. A arca de Deus ela foi feita para ser carregada, para ser colocada uma vara e os levitas carregarem a presença de Deus. Ei, você é levita, nós somos levita, nós somos sacerdotes e nós temos a obrigação de carregar a presença de Deus. Sabe, nós carregamos a presença de Deus em nós. Então, quando a gente chegar, a presença de Deus tem que ser manifestada. O reino de Deus tem que ser estabelecido. Amém? Sabe que você pode celebrar a Deus por isso? Amém? Ei, onde você chegar, algo diferente tem que acontecer. Sabe, os enfermos têm que ser curados, os cativos têm que ser libertos, os perdidos têm que ser salvos. Algo diferente tem que acontecer onde a gente chegar. E sabe, nós só vamos viver tudo isso quando nós vivermos uma vida de imersão na presença de Deus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Ei, a superfície não é o nosso lugar. Hoje Deus nos chama a mergulhar em sua presença, até que não consigamos mais ver a superfície. Sabe que você pode celebrar a Deus por essa palavra hoje? Amém, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pela tua presença. E sabe, eu quero convidar você aqui à frente nessa noite. Você que anseia por mais da presença de Deus, você que anseia, sabe, por mais do fogo de Deus, eu quero que você venha aqui essa noite. Sabe, talvez você esfriou e Deus ele quer pôr fogo em seus corações. Sabe, esse momento é um ato profético. Sabe, tome uma atitude, dê o primeiro passo em querer mais da presença de Deus. Me aproximei, permaneci, o teu olhar
me consumir. Levante suas mãos aonde você está. Sabe, eu sinto que Deus ele vai fluir nesse momento como um rio de águas vivas. Sabe, comece, se você ora em línguas, comece a orar em línguas nesse momento. Sabe, comece a mergulhar nesse rio. Sabe, não deixe que o rio fique no seu tornozelo, no seu joelho. Deixe o rio de Deus cobrir você. Sabe, eu sinto que Deus ele vai fluir com alegria nesse momento. Comece a clamar por mais da presença de Deus. Espírito Santo, nós te convidamos. Seja bem-vindo aqui. Você de verdade, Espírito Santo, faz o teu querer. Aumenta a tua presença nesse lugar, Espírito Santo. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Todos os outros amores. Me aproximei, permaneci. O teu olhar me consumiu. Vamos, começa a mergulhar. Vá mais fundo, vá mais profundo. Existe mais, existe mais. Permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu fogo em teus olhos. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. E fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Diga isso, queimou. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Vamos, começa a expressar a sua fome e sede a Ele. Sabe, eu sinto que Deus ele vai vir com um rio de alegria sobre esse lugar. Sabe, se você sentir vontade de rir, sabe, expresse. Sabe, coloque pra fora, expanda. Sabe, talvez algumas pessoas irão sentir o seu coração queimar, irão sentir as suas mãos ou alguma parte do seu corpo queimar. E isso é a presença de Deus. Vamos, expresse mais, Deus. Vem com mais da tua presença, Espírito Santo. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos mais, Espírito Santo. Mais da tua glória. Mais. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Vem queimar em nós, Espírito Santo. Queima em nós. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Se expressa, se expressa. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Pode vir. Pode vir. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Fogo
ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar, eu ainda tenho fome. Senhor, nós queremos dizer que o fogo irá continuar queimando sobre o nosso altar, nunca se apagará, e todos os dias nós, como sacerdotes, iremos pôr lenha nesse fogo, iremos pôr lenha para que a chama do amor por ti, a nossa chama de fome e sede pela tua presença, se intensifique cada dia mais. Eu ainda tenho fome, e pode vir queimar, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. E pode vir queimar, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. E pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Se expresse a sua fome, expresse a sua sede a Ele. Erga sua voz, erga sua voz. Oh! Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. E pode vir queimar, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. E pode vir queimar, e pode vir queimar. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Fogo. Sim, Senhor, nós ainda temos fome, nós ainda temos sede, Senhor, e nós queremos dizer que nós ansiamos por mais da Tua presença, que nós ansiamos por mais da Tua glória, e a partir de hoje, Senhor, nós iremos pôr lenha na fogueira do amor por Ti, nós iremos pôr lenha na fogueira de fome e sede e paixão pela Tua presença, Senhor. Nós ansiamos por Ti, nós te desejamos, Espírito Santo. Nós ansiamos pela Tua presença. Você é o nosso maior amor, você é o mais desejado, você é o nosso melhor amigo, Espírito Santo. Amém.